Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do lamentável caso do desembargador de São Paulo, o desembargador Eduardo Siqueira, que afrontou um guarda municipal, desacatou o guarda municipal, que pediu inclusive de forma muito educada para que ele colocasse uma máscara por conta da epidemia aí do Covid. Então, esse desembargador não simplesmente desacatou o guarda municipal, mas rasgou a multa que lhe foi dada na frente dele de uma forma afrontosa mesmo e bastante desrespeitosa. Infelizmente, essa prática no Brasil não é incomum, não é rara. Não é? A gente vê aí muitos juízes que se acham deuses mesmo, príncipes, né? Na República de Bananas, e ele então não é obrigado a seguir as leis. Ele é especial, ele é um príncipe, um barão talvez, um conde, né? E aí a lei só serve para o povo e ele não se sente obrigado a cumpri-la. Só que numa república que honre seu nome, isso evidentemente não é possível. Então nós precisamos ver aí se existem penas previstas para esse tipo de coisa e se de fato ele vai ser punido ou não. Nós vamos falar então sobre isso logo depois da vinheta. A primeira coisa que é preciso deixar claro para todo mundo é que numa república a lei vale para todas as pessoas. Então, se o policial tem por dever legal mandar um sujeito simples, trabalhador, operário, colocar uma máscara, obviamente o desembargador também está sujeito àquela mesma lei e deveria respeitá-la. Aliás, mais do que ninguém, ele deveria respeitá-la porque, evidentemente, ele deveria dar um bom exemplo para a sociedade em função do cargo público que ele ocupa. Então, esse caso é lamentável, mas ele, infelizmente, reflete a nossa realidade. Obviamente, sempre se tem que fazer a ressalva, existem excelentes juízes, excelentes desembargadores, eu mesmo conheço vários, que são de uma educação, de uma gentileza, de uma tranquilidade no trato imenso. Infelizmente, esses bons juízes acabam tendo a sua imagem lesada por um mau desembargador que pratica um abuso de autoridade desse nível. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer então é assistir o vídeo para ver realmente o que esse desembargador fez com o guarda municipal. Pode colocar a máscara, por favor? Ora, eu por hábito não, por favor, não, por favor. Eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem teimou comigo... Eu vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele quer feito como tá, pode ser descoberto. Ele faz parte do que quer. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O senhor quer que eu jogue na sua cara? Faz aqui. Não, o senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vai fazer ou o senhor joga na minha cara? E em seguida você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. E é GCM Hilário, tá bom? Tá bom. Está te orientando sobre a necessidade da máscara. Não, o senhor não falou nem por favor nada. Não, eu falei. E o senhor tá falando que vai jogar na minha cara. Já joguei. Tá bom, que você pegue sim o seu dinheiro e você não vai ficar abre uma poupança para os seus filhos e deputação. Para isso nós temos polícia. Exatamente. O senhor não é polícia. Eu sou guarda civil municipal. Não tenho autoridade nenhuma. Tá bom, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu tenho autoridade de estar atuando sobre esse decreto. Tô aqui, Delbel. Liga pra ele. Tá ligando? Fora local, Não, fala com o seu comandante. o senhor tá afinando? Eu não vou falar com ele. Ele liga no meu celular. Se ele quiser, ele liga no meu celular. Ah, e ele tem que ligar pra você. Exatamente. Ele liga pra mim. Se ele quiser falar alguma coisa pra mim, ele liga pra mim. Eu não vou pegar o celular do senhor. Finalizando 13 horas. Delbel? 13 horas. Do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual é o seu papel? Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu tô aqui com um analfabeto do PM seu aqui, um rapaz. Ele falou que... Eu falei, eu vou ligar para ele porque eu tô andando sem máscara. Só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que eu falei, olha, isso não tem... Eu expliquei de novo. Eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou que o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel tá aqui. Eu não vou falar. É verdade. Muitas vezes a gente só aprende quando pega. Mas... Não, imagina vacinar isso aí. Isso tá rasgado, você só acabou de vacinar. Se o senhor jogar em via pública, você vai ser atuado por despejo de via pública. Tá. Não também faz isso. Cuidado, não dá, isso aí faz a outra.
Bom, mas aí você pode estar pensando, isso é um caso isolado, ele tava num dia ruim, tava nervoso, tinha brigado com a mulher, tinha brigado com o filho e acabou descontando a raiva no policial. Bom, mais ou menos. Aí apareceu um novo vídeo do desembargador, provavelmente anterior àquele, em que ele também tenta dar uma carteirada no guarda municipal por motivo muito semelhante. Você tá nervoso, tá vendo? Não, eu tô nervoso. Tem que ser calmar, você tá digitando um monte de número aí e não tá ligando pra lugar nenhum. Você tem toda a razão. Entendeu? Eu tô nervoso, você tem razão. Isso me deixaram nervoso. Mas deixaram nervoso o senhor por quê? Porque eu tô explicando pra esse cidadão que se ele acha que eu não tenho direito, esse mocinho aí, o outro que perdeu, foi meu aluno na faculdade, lembra dele? O Márcio França, foi meu aluno na faculdade. Sim, sim. Me convenceram a votar no Dória. Eu votei contra o meu amigo no Dória. Certo. Só tem feito besteira. Eu moro aqui, eu pago laudêmio. Se eu pago laudêmio para a Marinha, de quem é a competência do terreno da Marinha? É para quem recebe o laudêmio. Se não tivesse competência, não podia receber. Agora, vocês estão amontoando todo mundo desse lado, e do lado de lá, está todo mundo amontoado. Mas a ideia, chefe, a ideia não é coibir, a ideia é conscientizar as pessoas. Não, eu não vou perder tempo, eu vou facilitar. Não, tudo bem, porque assim, por exemplo, o senhor, o senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Não vai para a família, isso. Já veio a Sorbonne, a Paris. Eu dou aula de família. Isso não se discute. Na Universidade de Só que assim, o que eu queria que o senhor entendesse é o seguinte. Não vou discutir com ele. Não, jamais. Ninguém quer discutir com o senhor. Só que a gente é você, né? Senhor, é você. A gente queria passar para o senhor o seguinte: o senhor fazendo esse tipo de coisa. Olha, você acaba motivando vocês nessa organização de vocês, que não tem poder de polícia. Sim. Eu não sei se vocês têm IPM. Tem inquérito policial militar? O meu irmão, que chama-se Francisco, é o procurador de justiça que atua nos IPMs da polícia militar. Sim. Você não conhece para você o coronel Álvaro Tábora? Você conhece ele? Não. O atual é o Brito? Não, hoje o comandante o secretário de segurança do Estado de São Paulo, da prefeitura. Não. É o Sérgio Delbel, o senhor conhece ele? Ele me conhece. Então você poderia entrar em contato com ele? Não, eu vou entrar em contato com o presidente do Tribunal Militar, que é o coronel Geraldi. Vocês não têm problema, eu não quero, mas se vocês insistem. O senhor vai ficar na minha frente ou eu posso caminhar? Então, por esses dois vídeos, parece que o desembargador realmente se acha especial. Às vezes ele acha que as normas não se aplicam às pessoas que falam francês, né? Ele falou francês, então eu imagino que ele deve acreditar que isso o torna especial, de certa forma, e ele fica desobrigado aí a cumprir as normas do poder público como outro cidadão qualquer. Bom, além desses dois vídeos, hoje foi publicado um artigo no Conjur dizendo que esse desembargador realmente é bastante problemático lá em São Paulo. Muitos juízes, até uma desembargadora, falaram contra ele, falaram que ele tem um histórico de abuso de autoridades. Então, tudo indica que não é um caso isolado e agora esse caso foi parar no CNJ. E no Conselho Nacional de Justiça nós vamos ter que ver então quais as penas previstas e o quanto que ele vai poder ser punido aí. Bom, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LCP 35, ela traz previstas as penas para os magistrados, seja juiz ou desembargador, que desrespeitem a lei e pratiquem alguma infração aí. As penas são, no artigo 42, advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, e no 6, demissão. Mas eu já adianto para vocês não ficarem muito satisfeitos com essa demissão aí não, que está prevista no artigo 42, mas se você for analisar lá no artigo 26 dessa mesma lei, você vai ver que essa demissão foi vetada. Por quê? Porque o artigo 26 dizia: o magistrado vitalício somente perderá o cargo. E aí está lá, vetado em ação penal por crime, comum ou de responsabilidade, e 2, em procedimento administrativo. Então, na prática, os magistrados brasileiros hoje só vão perder o cargo de juiz quando eles são condenados criminalmente. Ele pode, inclusive, ser condenado criminalmente, mas nós vamos ter que ver isso um pouquinho mais para frente. Então, as penas são essas. A advertência é uma pena muitíssimo leve, não vai ser aplicada a desembargador, e a censura também não, né? As penas de advertência e censura só são aplicados a juízes de primeiro grau. O desembargador do tribunal não sofre esse tipo de pena. Então sobra para ele, basicamente, a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço
Então é mais ou menos uma suspensão do cargo, em que ele fica impedido de exercer a magistratura, porém recebendo aí proporcionalmente ao tempo de serviço. É quase uma aposentadoria compulsória, só que por um período determinado, depois ele volta. E finalmente a aposentadoria compulsória, que é uma pena razoavelmente aplicada aí, a gente vê acontecendo no CNJ, com vencimentos proporcionais. Então, se ele ainda não tem tempo de se aposentar completamente, ele vai receber proporcionalmente ao que ele já trabalhou e vai ficar completamente afastado aí do cargo para sempre. Tá? Eu particularmente acho um absurdo não existir essa pena de demissão prevista na lei orgânica. Acho que o veto foi absolutamente equivocado e ele deveria existir. A aposentadoria compulsória, muitas vezes, ela é quase um prêmio para o sujeito e ele vai, claro, ele não vai receber integralmente, mas que brasileiro recebe integralmente, né, gente? Então, é brincadeira um negócio desse. Então, são essas as penas administrativas, tá? Se ele praticou um crime, aí ele vai poder ser punido também por algum crime que ele tenha praticado. Vamos ver aqui se ele praticou algum crime. Vamos começar pelo Código Penal. No Código Penal nós temos o artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão. Ele diz o seguinte: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, então ele não precisa estar no cargo, no exercício do cargo, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, ou seja, em razão do cargo de desembargador, vantagem indevida. A questão aqui é analisar se ele estava exigindo, se ele estava constrangendo o guarda municipal a lhe dar uma vantagem, que é ter o direito de não usar máscara, quando todo mundo tem que usar a máscara, indevida em função do cargo dele de desembargador. Pela análise do vídeo, simplesmente, tudo leva a crer isso. Que ele estava dando uma carteirada falando: olha, eu sou desembargador, então eu exijo que você não faça, não me obrigue a usar a máscara. Tá? Se o CNJ entender que é isso, ele vai representar o Ministério Público para que o Ministério Público processe esse desembargador pelo crime de concussão. E aí a pena é alta, de 2 a 12 anos. Se comprovado isso, ele pode, inclusive, aí sim perder o cargo de desembargador. Tá? Eu particularmente acho pouquíssimo provável que o CNJ envie isso para o Ministério Público para denunciar por concussão. Mas, como professor de direito penal, eu vejo elementos aqui mais que suficientes, tá, para que isso fosse feito. Mas eu não acredito que isso vá acontecer por questões políticas, etc. A turma não deixa disso. Provavelmente ele vai ser aposentado compulsoriamente se tudo der certo. Tá? Se tudo der errado, não vai acontecer nada com ele, e esse guarda municipal ainda corre o risco de ser demandado na justiça por danos morais. Eu não duvido que o judiciário fale que ele expôs a figura do desembargador na mídia e etc, o que seria surreal, mas já aconteceu antes, então eu não duvido que aconteça de novo. Além do artigo 316 do Código Penal, nós temos também a visão mais óbvia aí, é o artigo 331 do Código Penal, que é o crime de desacato à autoridade. Obviamente, se fosse o Tião Medonho que tivesse falado assim com o guarda municipal, ele já estava preso por desacato. Vocês não tem a menor dúvida disso. Né? E aí, claro, não é um crime grave, isso é de juizado, né? Ele ia resolver isso no juizado, porém, ele ia ter todo um trabalho para resolver isso aí, ia ter que certamente poderia ser condenado, né? Então o desacato está lá no 331, que é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Rasgar a multa e jogar na cara do guarda municipal, se isso não é desacato, gente, eu sou professor de direito penal, não sei o que é desacato, tá? Aí vocês podem, aí é caso de rever aí, me aplicar uma nova prova, porque eu não tô sabendo mais direito penal. Eu não tenho condição de dar aula de direito penal. Se isso que ele fez não for desacato, eu não tenho mais condição de dar aula de direito penal, né? Você rasgar a multa e jogar na cara do guarda, né? Decididamente é óbvio, né? É claro, um crime de desacato. Porém, se vai ser processado criminalmente por isso ou não, a ação penal é pública. Eu acredito que o Ministério Público tenha visto isso, né? Acredito que o Ministério Público de São Paulo tenha acesso às jornais, à televisão e tenha visto o caso. Então, provavelmente, eles já estão instaurando aí de ofício o procedimento para investigar e apurar esse crime, que é outra coisa do CNJ. O CNJ vai apurar a responsabilidade administrativa
administrativa. Mas tem o crime de desacato aí, que ao meu ver foi bastante visível, né, e desnecessário qualquer provocação da vítima, no caso do guarda. Né, é um crime de ação penal pública incondicionada e deve o Ministério Público agir de ofício nesses casos. Ok? Mas ainda tem um outro detalhe, um outro crime em tese previsto para esse caso aqui, que é o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridades. Tá? A lei é a 13.869, foi nova, lei de 2019, né? E nela, no artigo 33 tem lá, exigir informação, não foi o caso, ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Mais uma vez, nós temos a figura que semelhante lá à da concussão, tá? Que se as pessoas não entenderem que não houve concussão, aí é difícil fugir do 33, né? Porém, a gente sabe que direito é muito subjetivo às vezes. As pessoas podem falar, não aconteceu. Mas ele exige, não me parece que ele está pedindo algo, não me parece que ele está tentando convencer o policial de uma forma pacífica. Pelo contrário, ele se mostra muito autoritário, muito assertivo, né? Então, me parece que a palavra exigir aqui está mais do que adequada. Cumprimento de obrigação. Inclusive, o dever de não fazer. Né? Então ele quer que ele não aplique a multa. Ele está intimidando o guarda municipal para não aplicar a multa. Ou seja, ele está criando aí um dever de não fazer. Sem expresso amparo legal. Obviamente não tem expresso amparo legal. Não é porque é um desembargador que você não vai aplicar a multa. Tá? Então o artigo 33, ele me parece que é uma figura até mais leve, certamente, que a concussão. E poderia ser aplicado se entender que não houve a concussão. Das duas, ou aplica a concussão ou aplica o 33. Aplicar os dois me parece que não seria cabível, tá? Porque aí seria um bis in idem, as duas figuras são muito próximas, eu não vejo como aplicar os dois, não. Porém, são essas as normas aplicáveis aí à espécie. Aí vocês me perguntam, o que você acha que vai dar? Olha, talvez se houver muita repercussão na mídia, e se essa repercussão for persistente, talvez, muito talvez, a aposentadoria compulsória. Eu particularmente não acredito nem nela, tá? Eu acho que o cheirinho de pizza é mais provável. Sinto o cheiro de pizza no ar. Porém, se houver ainda muita repercussão e muita pressão popular, talvez o CNJ aposente compulsoriamente. Esses crimes aqui, a denúncia pelo Ministério Público de São Paulo desses crimes aqui, aí eu já acho bem mais difícil. Pode acontecer, não dá pra gente saber. Mas aí eu acho mais difícil, ainda que acredito que deveria acontecer, obviamente, né? Se dá o exemplo de que a lei tem que valer para todas as pessoas. Vão falar, não era uma lei, né? Um decreto. Não importa. As normas têm que ser aplicadas para todas as pessoas. Se ele discorda na norma, ele que entra com mandado de segurança contra o prefeito, contra o governador, contra quem emitiu a norma para fazer com que essa norma pare de valer. Mas enquanto a norma está valendo, todo mundo tem que respeitar, porque senão vira literalmente um caos. Né? Você só respeita as normas que você acha justas, constitucionais, etc. Não é assim que a coisa funciona. Né? Enquanto a norma está em vigor ali, se ninguém questionou ela em juízo, ela funciona. Só quem pode dizer que ela é lícita ou ilícita, que ela é válida ou inválida, é o tribunal adequado, e não um desembargador que está caminhando na rua, que pode fazer a jurisdição dele ali na rua, falando direto com o guarda municipal. Obviamente, não é assim. Bom, infelizmente, esse caso não é isolado, insisto, ele mostra bem como algumas autoridades públicas no Brasil ainda acham que a lei, que as normas não valem para eles porque eles são especiais, né? Aquele ranço, né, de uma monarquia, não uma monarquia contemporânea, monarquia das antigas, roots, né, em que o sujeito se acha um barão e a ele não se aplica a lei da plebe. Basicamente a ideia que se mostra. Mas, infelizmente, ainda alguns juízes, alguns magistrados, alguns desembargadores pensam assim, mas é algo que a gente tem que combater, e que bom que essas coisas começam a aparecer na mídia, porque eles estão no exercício do cargo público, em locais públicos, e esse tipo de abuso deve ser realmente mostrado. Ok? Bom, era isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender esse caso, a compreender aí esse tipo de abuso. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, né, gente? Compartilha com o amiguinho, compartilha com seus colegas, porque isso ajuda o canal, mais pessoas assistem um vídeo, eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e faço mais e mais vídeos como esse. Beleza? Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.